Bom, pessoal, a gente começa aqui mais uma aula, beleza? E hoje a gente vai falar sobre respiração celular e fermentação. Nesse conteúdo de hoje a gente vai abordar tanto respiração aeróbica ou aeróbia, quanto respiração anaeróbica ou anaeróbia, beleza? E aqui a gente começa vendo aquela organela, né, que ficou faltando na nossa aula sobre organelas citoplasmáticas, que é a mitocôndria. A mitocôndria ela é uma organela membranosa, exclusiva dos eucariotos, ok? Ela possui duas membranas, como vocês podem ver aqui, a membrana interna e externa, e é importante isso porque entre elas a gente vai ter o chamado espaço intermembranoso ou intermembranar, beleza? Nesse espaço ocorrem aí processos fundamentais para a respiração aeróbica. E, além disso, no interior da nossa mitocôndria nós vamos ter um líquido gelatinoso chamado de matriz mitocondrial, que também é importantíssimo no processo de respiração, tranquilo? Além disso, a nossa mitocôndria ela possui DNA próprio. Esse DNA ele consegue se replicar, ok? E ele possui ribossomos ali dentro, boiando, né, ali dispersos na sua matriz mitocondrial. Esse DNA mitocondrial, inclusive, é uma das grandes evidências para que a gente sustente a teoria da endossimbiose, de que as mitocôndrias um dia teriam sido bactérias ou organismos procariotos independentes que acabaram por uma relação de simbiose com algumas células, acabaram sendo internalizados e passaram a viver como uma organela citoplasmática. E aí com o tempo eles sofreram diversas modificações, mas isso é um assunto para outra aula, tranquilo? Percebam que a membrana interna da nossa mitocôndria, ela faz umas lamelazinhas que a gente vai chamar de cristas mitocondriais. Nessas cristas nós vamos ter diversas proteínas, né, nessa membraninha aí, e essas proteínas são chamadas de citocromos. Eles vão ser fundamentais para a última etapa da respiração celular, tranquilo? Bom, além disso, nós vamos ter outras características na mitocôndria que não vão vir ao caso agora. Iniciando a respiração aeróbica, nós podemos defini-la como um processo onde uma molécula de glicose de 6 carbonos é totalmente oxidada em gás carbônico e água, utilizando gás oxigênio para poder gerar um saldo de 38 ATP. Esse ATP é aquela moléculazinha que as nossas células utilizam para armazenar energia. Lembra, o ATP, quando ele é quebrado em ADP, ele libera uma quantidade de energia que é utilizada nos processos metabólicos da célula. Beleza? Então, a respiração anaeróbica é aquela que ocorre na presença do gás oxigênio, utilizando o gás oxigênio. Tranquilo? E nós começamos a respiração aeróbica com o processo de glicólise, que ocorre ainda no citoplasma da célula. Ainda não entramos na mitocôndria aqui, beleza? A molécula de glicose ela vai ser quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato, por ação de algumas enzimas específicas. Esse processo ele é mais complexo do que ele está representado aqui, mas a gente deu uma simplificada para facilitar o entendimento, ok? Percebam que uma coisa muito importante que a gente tem que focar aqui é na quantidade de carbonos que cada molécula tem, tranquilo? A glicose está lá com seus 6 carbonos e ela é quebrada em duas moléculas de piruvato de 3 carbonos. Essa quebra vai liberar ATP, ela vai gastar ATP para acontecer, né? Então a gente gasta 2 de ATP para que essa quebra seja feita, mas ela vai liberar energia que vai fosforilar duas moléculas de ADP. Lembrando, o ATP é adenosina trifosfato e o ADP é o adenosina difosfato. Então a gente só adiciona uma molécula de fósforo ali ao ADP e ele se torna ATP. Bom, e esse processo ele vai produzir 2 moléculas de ATP. Na verdade, ele produz 4 moléculas de ATP, mas como a gente gasta 2 para realizar o processo, a gente diz que o lucro, né, o saldo do processo, são apenas 2 ATP. Percebam o nomezinho ali embaixo, ó, 2-NAD se tornando 2-NADH2, porque nesse processo a gente vai acabar perdendo moléculas de hidrogênio na molécula de glicose durante essa quebra, e a gente tem essas moléculas chamadas de NAD, que são os receptores, os transportadores de hidrogênio. Eles vão captar esse hidrogênio e vão guardá-lo para o final do processo, que, na verdade, né, são as moléculas fundamentais aí de todo o processo. Mas isso a gente explica daqui a pouco. Bom, temos aqui o ciclo de Krebs. Após a glicólise, nós vamos ter a entrada das moléculas de piruvato pela membrana externa, e esse processo aqui do ciclo ocorre no espaço intermembranoso, entre a membrana externa e a membrana interna.
Tranquilo? Só que o que acontece? A molécula de piruvato ela não consegue iniciar, ela não pode ser iniciada no ciclo de Krebs, no ciclo do ácido cítrico. É um outro nome aí que a gente pode chamar. Ela não tem essa capacidade, ela precisa ser convertida em acetil. Então, como vai acontecer esse processo? Nós vamos ter ainda moléculas específicas que vão quebrar, né? Vão retirar um carbono das moléculas de piruvato e vão transformá-las em acetil. E aí, esse acetil vai acabar se ligando, vai precisar se ligar a uma coenzima chamada de coenzima A para iniciar todo o processo do ciclo de Krebs. O produto final, né, desse pré-processo, antes de entrar no ciclo de Krebs, é a molécula de acetil-CoA. Ok? Aí sim o ciclo se inicia. Essa quebra da molécula de piruvato vai liberar gás carbônico, ok? Esse gás carbônico é aquele que a gente vai liberar durante a nossa expiração, quando a gente bota o ar para fora dos pulmões, tranquilo? Além disso, ele libera também hidrogênio que vai ser capturado lá pelo NAD e vai ser utilizado no fim lá do processo. Como eu falei, né, a molécula de acetil se combina com a coenzima A, formando a molécula de acetil-CoA. Aí sim a gente inicia o ciclo de Krebs. Essa imagenzinha aqui da esquerda, ela representa todo o processo e se vocês repararem o ciclo de Krebs, esse principalzão do meio aqui, ele é um processo gigantesco com um monte de reações químicas, mas não há necessidade de a gente ver todas elas especificamente, beleza? O importante aqui é a gente saber que esse conjunto de reações que forma o ciclo, eles vão resultar na degradação total da molécula de acetil, ok? Liberando 2 ATP, 6 hidrogênios que vão ser capturados pelo NAD e vão se tornar NADH2, 6 NADH2, 2 hidrogênios que vão ser capturados pelo FAD, que também vai ser um transportador, tranquilo? Assim como o NAD, o FAD também é um transportador, e a gente vai ter 2 FADH2 e 4 moléculas de gás carbônico que serão liberados na expiração. O ciclo de Krebs também vai atuar no metabolismo de outras moléculas orgânicas, como ácidos graxos e proteínas. Todas essas, quando são degradadas se tornam acetil no final, podem entrar no ciclo de Krebs e passar por todo esse processo aqui. Tranquilo? Bom, e para a gente finalizar, a molécula, todos aqueles transportadores de hidrogênio vão passar para as cristas mitocondriais e nessas cristas vai ocorrer a cadeia respiratória, beleza? Ou fosforilação oxidativa. É o último processo da respiração, é onde a gente vai produzir a maior parte da energia do processo. Como que esse processo acontece? Primeiro, os elétrons que vão estar presentes lá naqueles transportadores lotados de hidrogênio vão ser atraídos pelas moléculas de oxigênio e vão passar por uma cadeia de proteínas específicas da crista, chamadas de citocromos, ok? Esses citocromos vão acabar sinalizando para canais iônicos e esses canais iônicos de hidrogênio vão se abrir. Isso vai fazer, bom, a principal quantidade, né, de hidrogênio vai estar presente na matriz mitocondrial. A gente falou, né, que esses transportadores entraram na matriz mitocondrial. Então, esse hidrogênio vai ser liberado e ele vai passar, de acordo com o gradiente de concentração, ele vai passar da matriz mitocondrial para o espaço intermembranoso pela abertura dos canais de hidrogênio, ele vai passar livremente de acordo com o seu gradiente de concentração, para parte do espaço intermembranoso. Passado para o espaço intermembranoso, os canais de hidrogênio vão se fechar e esse hidrogênio, novamente, seguindo o seu gradiente de concentração, já que ele estava muito concentrado no espaço, ele passou para o espaço intermembranoso, ele vai precisar voltar para a matriz mitocondrial, beleza? Nesse retorno do hidrogênio para a matriz mitocondrial, ele só vai ter um caminho, uma outra proteína chamada de ATP sintase. Percebam o nome dessa proteína. ATP sintase, ela vai produzir ATP de acordo com a força motriz, né, do hidrogênio passando por ela. Vamos imaginar que essa proteína funcione como uma turbina de uma usina hidrelétrica, beleza? A água passa pelas paletas lá da turbina, pelas pás da turbina, e essa força de movimento, essa energia cinética vai produzir energia. E a mesma coisa da ATP sintase. Na passagem dos hidrogênios de volta para a matriz mitocondrial, nós vamos ter a ATP sintase fosforilando moléculas de ADP em moléculas de ATP. Beleza? Bom,
E esses hidrogênios, ao final do processo, vão acabar se combinando com a molécula de oxigênio e formando moléculas de água, de H2O, tranquilo? Então, para a gente ter um resumo de como o processo todo acontece, nós temos aqui um balanço, né? A nossa glicólise, lá o primeiro processo que acontece no citoplasma, produz 4 de ATP e 2 de NADH2, beleza? Só que esse processo gasta 2 de ATP, tranquilo? Então o saldo desse processo ali da glicólise vão ser apenas 2 ATP. Temos também lá a formação do acetil, que vai liberar um NADH2, mas não vai produzir energia, tranquilo? Esse NAD vai render ATP lá no final do processo. Temos o ciclo de Krebs, que vai produzir ali um ATP para cada molécula de piruvato, e para cada glicose nós temos 2 moléculas de piruvato sendo formadas, então nós temos 2 de ATP. Se nós formos olhar ali a quantidade de hidrogênios que vão gerar ATP lá na cadeia respiratória, vocês podem olhar aqui, ó, a glicólise, os 2 NADH2 da glicólise geram 3 de ATP na cadeia respiratória. Um NADH2 da formação do acetil também vai gerar 3 ATP, né? Isso, obviamente, para cada molécula de piruvato que foi quebrado. Se vocês repararem o final, né, do processo, nós vamos ter um saldo de 38 ATP durante toda a respiração aeróbica, ok? Contando desde o ATP gerado nos processos de quebra até o ATP gerado lá na cadeia respiratória pela passagem do hidrogênio lá na ATP sintase ou ATP sintetase também pode ser, tranquilo? E agora a gente entra aqui só para a gente contextualizar alguns processos de respiração anaeróbica. Ao contrário da respiração aeróbica, essa daqui ela não vai utilizar oxigênio no processo de produção de ATP, beleza? E aqui eu botei que geralmente são processos fermentativos, até porque a gente tem uma importância muito grande, né, da respiração anaeróbica na indústria alimentícia. Primeiro processo de fermentação que a gente vai ver é a fermentação lática. O nome já é muito sugestivo para o que isso aqui é usado, né, gente? E a gente tem aqui na imagem, né, uma molécula de glicose sofrendo um processo de glicólise normal, assim como acontece na respiração aeróbica, sendo quebrado, liberando ATP e NADH2. Só que os seus ácidos pirúvicos ou piruvatos, eles vão ser quebrados em ácido lático, beleza? Você vai ter ali a liberação de hidrogênio para tornar esse ácido pirúvico ácido lático. Esse processo aqui, ele é amplamente utilizado na indústria alimentícia de alimentos derivados do leite, tranquilo? Como, por exemplo, queijo, ou então outros alimentos que sofrem processos de fermentação. Acontece esse tipo de fermentação aqui, beleza? Esse processo ele é realizado por bactérias conhecidas como lactobacilos e também por nossas células musculares. Quando a gente tem momentos de esforço intenso, para a gente obter energia de forma imediata, de forma mais rápida do que da respiração aeróbica, os nossos músculos podem realizar esse tipo, né, de respiração celular aqui, as nossas células musculares. Só que a liberação desse ácido lático, quando ela acontece em excesso, você tem uma cadeia de eventos que leva ao final à contração involuntária da musculatura. E aí a gente sente a cãibra, a gente sente aquela dor da cãibra, beleza? Temos aqui agora a fermentação alcoólica, que também é muito utilizada nos processos industriais, ok? Principalmente na produção de bebidas alcoólicas como o vinho, como os destilados, a cerveja e tudo mais. Nós temos novamente a glicólise acontecendo, e esse ácido pirúvico, ao invés de você retirar apenas um hidrogênio e torná-lo ácido lático, a gente acaba retirando gás carbônico, ok? Você retira gás carbônico dessa molécula e você adiciona uma molécula de álcool. E aí ele se torna o etanol que a gente conhece, beleza? Esse processo também é utilizado na formação do combustível que a gente utiliza no carro, beleza? É o mesmo álcool, por assim dizer. E a gente tem aqui, como eu coloquei, né? O processo ele vai ser utilizado na produção de bebidas alcoólicas e massas, e não coloquei mais também o combustível. E ele vai ser realizado por diversos micro-organismos que a gente chama de leveduras, beleza? Destaque aqui, eu botei um destaquezinho para a espécie Saccharomyces cerevisiae, que é a espécie que é utilizada geralmente na produção de cerveja. Temos também aqui o processo de fermentação acética,
onde a gente novamente ocorre a glicólise, você tem o ácido pirúvico sendo transformado em etanol, só que aí a gente entra com a ação de 2 gêneros bacterianos aqui. O gênero Acetobacter, que já tem no nome o processo, basicamente, né? E Gluconobacter. Esses dois gêneros bacterianos têm a capacidade de converter etanol em ácido acético, ok? E esse processo ele é muito utilizado na produção dos vinagres. Os vinagres são ácidos porque você tem lá a mostura, o mosto, e esse mosto é exposto a esses gêneros bacterianos aqui que vão converter o etanol após a ação das leveduras, né? Ele vai converter o etanol em ácido acético. Tranquilo? Bom, pessoal, a aula que eu tinha para passar para vocês hoje é essa e até a próxima.